Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que bem, com bastante saúde. Nós vamos continuar a nossa sequência de aulas falando sobre as moléculas. Então, na primeira aula sobre as moléculas, que a gente tem primeiro, a ligação covalente geram as moléculas. E nós estamos estudando, então, essas moléculas. Na primeira aula, nós vimos a geometria das moléculas. Depois, na segunda aula, nós vimos a polaridade das moléculas. E agora, a terceira aula vai ser sobre as forças intermoleculares. Então, como o próprio nome está dizendo, são forças, esse inter é entre. Então, são as forças que vão atuar entre as moléculas. Essas forças, vamos olhar ali a telinha, elas são forças, mais fracas do que qualquer ligação entre átomos. Lembra que as ligações entre átomos são a iônica, a própria covalente e a metálica. Nós estamos falando, dentro de ligação covalente, de forças intermoleculares. Então, todas essas forças que nós vamos ver na aula de hoje são mais fracas que a ligação iônica, que a covalente, que a metálica. Primeira coisa. Entre as ligações que nós vamos ver hoje tem uma sequência de forças, já vou explicar. Mas então, lembrando sempre que essas forças intermoleculares são mais fracas que as uniões entre os átomos. Então, para que hajam forças intermoleculares, eu preciso ter molécula. Então, já acabei de dizer, mas vamos sempre retomando que moléculas são átomos unidos por ligação covalente. Então, eu tenho uma molécula e o que nós vamos estudar são forças entre moléculas. Então, sei lá, aqui está uma molécula de água, aqui está outra molécula de água. São as possíveis atrações entre essas moléculas. Então, aqui eu tenho a ligação covalente, que é o que une os átomos. Estou dizendo que essas ligações entre átomos, ela é mais forte do que as forças desta aula, que são as forças entre as moléculas, Então, nós vamos, durante a aula, analisar os tipos de força. Então, essas forças, elas estão atuando, então, a ligação covalente gera substâncias. As substâncias têm estados físicos. Lembra que na ligação covalente eu posso gerar sólidos, líquidos ou gases, Então, aqui, essas forças, elas estão atuando mais no estado sólido e no estado líquido. No estado gasoso, vocês lembram que as partículas, elas se repelem, tem um movimento, prevalece a repulsão. Então, no estado gasoso, essas forças entre as moléculas, elas praticamente não existem. Então, elas estão mais atuantes no estado sólido e no líquido. No gasoso, quase não tem. Praticamente não existem, Então, agora, nós vamos lá para o próximo slide. Nós vamos ver o seguinte, peraí que eu tô com a bolinha aqui. Nós vamos ver o seguinte, as forças intermoleculares, o que muda de uma força para outra é a intensidade. Então, aí elas estão na sequência da mais intensa, da mais forte para a mais fraca. Então, a força intermolecular mais intensa são as ligações de hidrogênio, depois vem as forças de dipolo, depois vem as forças de dipolo permanente e depois as forças de dispersão de London. Esta é a ordem de intensidade. E nós vamos começar, propriamente dita, a aula pela ligação de hidrogênio. Bora. Então, as ligações de hidrogênio, como eu já disse, são as mais intensas forças intermoleculares. Elas atuam, elas existem entre moléculas e a condição para eu ter uma ligação de hidrogênio, primeiro, é ter hidrogênio. Se não tem hidrogênio, como é que vai ter ligação de hidrogênio? Esse hidrogênio, ele tem que estar ligado a alguém bastante eletronegativo. Então, por exemplo, vou pegar aqui a molécula de água. O hidrogênio está ligado ao oxigênio. Então, se o hidrogênio está ligado a um elemento que ele é pequeno e bastante eletronegativo, essa é a condição para que esta molécula e a outra molécula, entre as moléculas, existam as ligações de hidrogênio. Então, é uma força muito forte entre dipolos que estão dentro dessa molécula. Lembra que dipolo nós vimos a semana passada? A ligação polariza, cria um dipolo. Então, esses dipolos se atraem. E aí vou ter essa força, essa atração entre esses dipolos. Mas para ser a ligação de hidrogênio,
tem que ter o hidrogênio ligado no flúor, ou no oxigênio, ou no nitrogênio. Estou apontando aqui, mas aqui é o O, né? Então, o H, a gente fala H no FON, né? Então, a condição para que exista entre as moléculas a ligação ou a ponte de hidrogênio é ter o hidrogênio ligado em alguém bastante eletronegativo. Então, você pode perceber ali no quadro, o hidrogênio pode estar ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. E o flúor, o oxigênio e o nitrogênio são átomos que têm par de elétrons livres, aqueles elétrons, aqueles emparelhados, aqueles parzinhos que às vezes eu posso usar para fazer a covalente dativa. Então aqui a condição para que eu tenha ligações de hidrogênio entre as moléculas, hidrogênio hidrogênio ligado a alguém bastante eletronegativo, ou FON, e nesse a gente já sabe que tanto no flúor, quanto no oxigênio, quanto no nitrogênio, sobra aqueles parzinhos de elétrons não ligantes, aqueles pares não compartilhados, né? Então o que vai acontecer? O H e esses elementos muito eletronegativos, esse elemento bastante eletronegativo polariza, e ficava aqui um deltinha menos, um deltinha mais. Então o hidrogênio está quase positivo, e aqui o flúor, aqui não vou falar o oxigênio, vou pegar o exemplo da água, né? O oxigênio. Então H positivo e o O quase negativo. Então isso cria um dipolo entre esses dois e um dipolo aqui. E lembra que tem a resultante, que era uma força resultante aqui, o O puxando aqui? Então eu tenho um dipolo da molécula e aqui um outro dipolo. E aí esses dipolos podem se atrair. Essas cargas opostas se atraem. O O está muito negativo, o H está muito positivo, porque o cara está puxando, né? O O fica, me dá, me dá. Então o H fala, ai, estou quase perdendo. Então o H bem positivo, o O bem negativo, cargas opostas, aqui está uma molécula, aqui é outra. Então aqui negativo desta molécula atrai o positivo da outra. Então eu vou ter uma força intermolecular. Vamos mudar de slide aqui, moçada, só um minutinho. Oh, Jesus amado, peraí, vamos mudar, mudou isso aqui. Aí tem exemplos da molécula de água. Então a própria molécula de água, o H com a carguinha um deltinha mais e o O um deltinha menos. Você vê que no oxigênio sobra par de elétron não ligante, né? Então esses pares bem negativos atraem da molécula vizinha o hidrogênio que está bem positivo. Então tá ali uma molécula de água aqui, outra molécula de água. Este hidrogênio, como eu já mostrar, e o oxigênio se atraem. Força entre moléculas, chamada de ligação ou ponte de hidrogênio. E aí tem outras duas figuras para ilustrar essas atrações, né? Então você vê nessa aqui é vermelho e branco, o O é vermelhinho, como aqui no meu esqueminha aqui. Opa, aquelas moléculas correndo aqui, peraí. Oh, meu Deus do céu, né, gente? Agora, nós vamos ali. Então, a molécula de água, o O e os Hs. Então, é o H de um atraindo o parzinho de elétrons do outro. E forma, você vê nessa aqui azul e amarela, formando esse emaranhado. Dá para ver nas duas, né? Nos dois casos dá para ver. Mas vai atraindo uma outra e vai gerando uma grande teia de ligações de hidrogênio. Essa grande teia de ligações de hidrogênio faz com que as moléculas fiquem bem coesas, atraídas umas pelas outras fortemente. Isso nós vamos ver no futuro, vai alterar o ponto de ebulição, porque se uma molécula atrai a outra, para eu romper essa força e distanciar, né, passar do sólido para o líquido para o gasoso, eu tenho que quebrar essa força. Quanto mais forte ela for, isso vai alterar uma propriedade como ponto de ebulição. E faz com que a água tenha uma alta tensão superficial, né? Uma molécula atrai a outra, fica uma teia, uma tela. Já viram que algumas aranhinhas conseguem andar assim, alguns insetos, né? Andam na superfície da água, então eles conseguem andar e não quebrar essa tela, essa teia de ligações de hidrogênio, né? Tem também, não é sempre, é que a água é um exemplo clássico, né? É uma molécula muito importante e as ligações de hidrogênio então tornam a água um ponto de ebulição muito alto, alteram características. Agora, eu coloquei num outro quadro mais alguns exemplos de pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio com moléculas, podem ser moléculas iguais, podem ser moléculas diferentes, mas agora são algumas anomalias, não anomalias, meu Deus, alguns casos particulares, vamos dizer assim.
Quando eu pego o primeiro quadro ali, tem os dois ácidos carboxílicos da orgânica. E esses ácidos carboxílicos, a geometria da molécula ajuda. Tá lá um C-OH e aqui um C-OH. Então, de 2 em 2 moléculas de ácidos carboxílicos, elas se aproximam e essa geometria, esse ângulo de 120 graus, faz com que de 2 em 2 elas se encaixem. Você vê que aqui o hidrogênio da hidroxila, né, do OH, vai atrair esse oxigênio. Então, o H aqui gruda nesse O. E a mesma coisa aí embaixo, o H gruda no O. Então, esta atração de 2 em 2 vai formando esses dímeros, o que nós vamos ver que também depois vai aumentar o ponto de ebulição, porque vai ficar grudadinho uma na outra, vai ser difícil separar, né? Gruda. Ali eu tenho uma ponte de hidrogênio, uma ligação de hidrogênio intramolecular, dentro da própria molécula. Então eu tenho esse ortonitrofenzol, essa substância, você tem um grupo OH, uma hidroxila, e esse grupo nitro, que é esse N-OO. Então você vê que o oxigênio tem aquele par de elétron não ligante. Esse par de elétron, essa nuvem bem negativa, atrai o hidrogênio daquela hidroxila, daquele OH. Então o H está bem positivo, o O bem negativo, rola essa atração. Então o parzinho de elétrons não ligante do oxigênio, lá do grupinho nitro, atrai o hidrogênio aqui que está bem positivo, né? Porque o O puxa. Então o H está quase positivão ali, então vai rolar essa atração. Uma atração dentro da própria molécula. Isso também pode afetar o ponto de ebulição. Sempre vai afetar, né? Essas atrações afetam, influenciam o ponto de ebulição. E ali tem a linda molécula de DNA, então as ligações de hidrogênio entre os ácidos ribonucleicos, eu nem lembro mais como eu falo aquilo, né? Então as ligações entre essas moléculazinhas. E aqui alguns exemplos de compostos orgânicos. Então eu tenho aqui ó, o OH e um O. Então, tendo aqui um elemento bastante eletronegativo, o O, o N, o flúor, é que o O é muito comum, né? Então ele tendo ali, ele bem eletronegativo, com aquele parzinho de elétrons não ligante. Aquele par de elétrons, aquela nuvenzinha bem negativa. E aí, em algum outro lugar da molécula, tem um hidrogênio ligado ao O, ligado a alguém bastante eletronegativo, este hidrogênio fica muito positivo e aí é atraído por essa nuvem, por esse par de elétron não ligante, formando a ponte de hidrogênio dentro da própria molécula. Então eu tenho uma força, essas pontes de hidrogênios, ou ligações de hidrogênio, né, para ser mais moderna, entre moléculas, podem ser moléculas iguais, podem ser moléculas diferentes, o que importa é o H ligado em alguém bastante eletronegativo e na molécula do lado ter alguém bastante eletronegativo. Então aqui H ligado ao O, aqui está um O. Então um parzinho de elétrons desse cara atrai o hidrogênio de outra estrutura. Então aí tem vários exemplos, aí o H sendo atraído pelo O H sendo atraído pelo parzinho de elétrons do O. Então, ligações de hidrogênio extremamente importantes entre moléculas iguais, moléculas diferentes, e ela pode acontecer dentro da própria molécula, intramolecular. Agora, vamos lá para as próximas forças intermoleculares, que são chamadas de forças de Van der Waals. As forças de Van der Waals se dividem em dois tipos, as forças de dipolo permanente e as forças de London. A gente pode dizer forças de dipolo permanente ou forças de dipolo-dipolo, conhecidas como FDP, força de dipolo permanente, e as forças de London nos vestibulares são as que têm mais nomes estranhinhos. Forças de London, forças de dispersão de London, forças de dipolo induzido, dipolo temporário, só força de dipolo induzido. Então é a que tem mais gamas de nome, que são essas forças de London, que a gente pode chamar então de FDI. Então são esses dois tipos de força, que são forças de Van der Waals. Então eu teria as ligações de hidrogênio e as forças de Van der Waals se subdividindo. Aqui elas estão na sequência de força. Então, a ligação de hidrogênio é mais forte, FDP a segunda, mais intensa, e a mais fraca, a menos intensa, as forças de dipolo induzido, as forças de London. Para que eu tenha a dipolo permanente, tem que ter um dipolo atraindo outro dipolo. Então eu preciso de ligações de moléculas polares. Então a força de dipolo permanente, a FDP, ela vai ocorrer entre moléculas que são polares.
Então vai atrair o dipolo de uma ao dipolo da outra. Tá ali o exemplo do HCl. Então o H e o Cl, né, a ligação entre o H e o Cl é uma ligação polar. O cloro puxa o elétron com mais força, deltinha mais, deltinha menos. Você viu, meu Sandra, percebeu que a ponte de hidrogênio também é um dipolo? Só que ela é mais intensa. A ponte de hidrogênio é um dipolo muito intenso. É o mais babaca ligado nos mais tarados. Então é o hidrogênio no flúor, oxigênio, nitrogênio. Ali está o cloro. O cloro é eletronegativo, mas não é tão eletronegativo. Então é um dipolo menos intenso. Quando eu pego HF, eu dei o exemplo da água porque é um exemplo comum, mas na molécula de amônia, NH3, HF, são as ligações de hidrogênio intensas. Aqui, menos intenso, mas também forte. Tem um dipolo atraindo outro dipolo. Então eu vejo HCl. Deixa eu pôr aqui, só um minutinho, gente. Se eu pegar aqui o HCl, né? Aqui na minha mão. Então faz de conta que aqui é o cloro. Então aqui o hidrogênio. O cloro puxa deltinha mais, deltinha menos. Esse mais e esse menos de uma molécula são atraídos pelo mais e o menos de outra molécula. Espera aí que eu posso fazer aqui para a gente ver. Só um minutinho, por favor. Então aqui, ó, duas moléculas de HCl, aqui mais e menos. Então aqui o mais desse e o negativo desse rola essa atração. Uma atração entre moléculas que são polares. Então uma FDP. Então entre elas está ali marcadinho no desenho FDP. Beleza? Agora, quando a gente for falar de forças de London ou de polo induzido, primeira coisa são moléculas apolares. Apolares, não tem dipolo, a ligação é apolar, a molécula é apolar, perdão. A ligação não, a molécula é apolar e aí você vai ter essa atração. Daí você fala, mas como é que vai atrair se as moléculas são apolares? Então aqui o I2, né? Faz de conta que aqui é o iodo agora. Então eu tenho a molécula de I2, dois átomos iguais, essa molécula é apolar. Você acabou de dizer que o que atrai é o positivo de um, o negativo do outro. Aqui não tem nem positivo nem negativo. Como é que vai rolar a atração entre moléculas que são apolares? Senhores, olha a viagem, olha o devaneio, que bacana. Aqui não tem um par de elétron compartilhado, um par de elétron ligante correndo entre os núcleos, né? Esse par de elétron ninguém puxa com mais força, porque são dois átomos iguais. Então não polariza a ligação. Mas a viagem é a seguinte, esse par de elétrons girando entre os núcleos sem ninguém atraindo, num dado instante, por acaso, eles podem ficar um pouquinho mais para um lado do que para o outro. Imaginem crianças correndo soltas numa sala. Uma sala com paredes iguais, nada chamando a atenção da criança para lá, ali tem um bombom, ali não tem nada, não. Crianças correndo ao léu, soltas, correndo desenfreadas. Não pode acontecer num dado momento que elas se aglomerem mais num canto do que no outro, depois elas se dissipam. A ideia aqui é parecida. O par de elétron está girando entre os núcleos, pode acontecer, ninguém puxou, ninguém atraiu, mas o próprio movimento faria com que eles ficassem mais próximos do iodo do que do outro. Ia criar um dipolinho, um dipolo aqui, um deltinha mais, um deltinha menos, fraco, mas tá aí aqui um dipolo temporário. E eu tô falando de entre moléculas. Esse dipolo temporário acaba induzindo a molécula ao lado a criar um dipolo. Então, porque aqui como tá um deltinha mais, um deltinha menos, esse menos influencia nesse parzinho aqui. Então aqui empurra, aqui fica positivo, aqui negativo. Então carguinhas que vão se atrair. Fraco, tudo pouco intenso, sem, não é uma ligação de hidrogênio mais nervoso, mais fraco, né? Mais forte, os extremos. Não, essa é a mais fraca das forças intermoleculares. Então, 3 tipos de forças intermoleculares. A ligação de hidrogênio ligado nos elementos bastante eletronegativos, é um de polos intensos. Em segundo lugar, vem as FDPs para moléculas polares e em terceiro, as forças de London para moléculas apolares. Na hora do exercício, vai ser fácil. Você olha se tem hidrogênio ligado no flúor, oxigênio, H no FON, né? Flúor, oxigênio e nitrogênio
entre as moléculas vai ser as ligações de hidrogênio, né? Vão ser as ligações de hidrogênio. Agora, se não tem H no FON, você vai olhar. Se for polar, é FDP. Se for apolar, é força de London. Então, repetindo, olhou H no FON, ligação de hidrogênio. Não tem H no FON, vamos ver a polaridade. Não tendo H no FON, se for polar, FDP. Se for apolar, forças de London. Assim você vai conseguir fazer exercício com tranquilidade. E para finalizar, só mais uma coisinha, um detalhe, que são as interações entre íons e moléculas, né? Não são forças intermoleculares, mas já que a gente está falando dessas interações, vamos aproveitar para falar disso agora e depois nós vamos voltar a falar disso quando a gente for falar de compostos inorgânicos. A gente vai estudar ácido, base, sal. Então, quando eu ponho um sal na água, a gente fala que ele dissolve e dissocia, né? Então, estava aquele sólido iônico, a água começa a envolver esses íons e vai dissolvendo, vai destacando, quebrando a estrutura daquele composto iônico e os íons vão sendo envolvidos, interagindo pela água. A gente chama isso de hidratação dos íons. Então o desenho tá lindo ali, moçada, uma coisa bonita. Então o Na, carguinha positiva, o Cl-, carguinha negativa. A molécula de água, os Hs, são pontas, né? Extremidades com deltinha mais positivinhos e o O deltinha menos. Então quando você vê o Na ali bonitinho, que ele é positivo, a água vai cercando, envolvendo, né? Você põe o sal na água, a água envolve. Então o sódio, que é positivo, o cátion, vai ser envolvido pela molécula de água, mas pela extremidade do oxigênio, que é negativo, cargas opostas, né? E o cloreto, que é negativo, ele vai ser envolvido pelas moléculas de água pelos Hs. Tá vendo que as pontinhas branquinhas são os hidrogênios? Então, os positivos atraídos pelos negativos. E no caso ali, né, então aqui o O vai aproximar do cátion. Então, aqui negativo, aqui positivo. Quando é o ânion, vem o H. Então, o H é positivo, vai envolvendo o cloreto, que é o negativo. Então essa coisa é bonitinha, vai destacando, soltando os íons, por isso que o sal na água, os íons ficam livres. Isso vai ser assunto lá depois na aula de inorgânica. Beleza, meninos? Então ficamos por aqui, bons estudos, fiquem com Deus. Tchau, gente!